Paz para todos, Pastor André Batista. Meu amigo Ricardo me fez uma pergunta. Eu até esperei que ele viesse. Ele disse que ia vir aqui, a gente ia bater um papo aqui ao vivo, mas não é possível ele vir. Então eu vou responder aqui. A pergunta que ele fez é por que eu não sou sabatista, por que eu não guardo o sábado. Na verdade, não é eu que não guardo o sábado, é a maioria dos cristãos não guarda o sábado. E o que eu posso adiantar agora para você, a gente não guarda o sábado porque não tem nada no Novo Testamento dizendo. O Novo Testamento é a nossa regra de fé. O Velho Testamento é inspirado por Deus, assim como o Novo Testamento, mas a regra de fé é Novo Testamento. E não tem nada lá dizendo que é para a gente guardar o sábado. Mas, respondendo a sua pergunta, e deixar claro aqui também que eu não me importo se você guarda o sábado, se é para a glória de Deus, perfeito, continue assim, não tem o menor problema. Assim como se você plantar bananeira para a glória de Cristo, não tem o menor problema. Assim como você fala assim, não, as roupas que eu visto, eu só visto terno e eu não tiro meu terno para nada, para a glória de Cristo, não tem o menor problema. Tudo que você faz para a glória de Cristo não tem o menor problema. O problema é quando você começa a dizer para mim que eu tenho que fazer a mesma coisa, senão não estou em comunhão com Deus, ou então vou perder minha salvação. Aí vai virar problema. Então você pode fazer qualquer coisa para a glória de Cristo. Eu como isso, eu não como. Eu me lembro que teve um pastor que ele rapou a cabeça, eu encontrei ele na rua, eu falei, uai, porque rapou a cabeça? Não, um propósito que eu tinha. E aí não tem o menor problema. O problema é se ele tivesse rapado a cabeça e falado, André, a partir de hoje você também tem que fazer isso para a glória de Deus, senão você perde salvação. Aí é complicado. Então o problema é esse, é quando você começa a querer impor isso para os outros, sendo que não tem base bíblica. Aí é problema. Se você quer guardar, guarde, não tem o menor, né? Nós somos amigos, é bênção de Deus, continue guardando para a glória de Deus. Aliás, qualquer coisa que você faça para a glória de Deus não tem o menor problema. O problema é quando você começa a dizer que eu tenho que fazer, fulano tem que fazer, as pessoas têm que fazer, senão elas perdem a salvação. Aí é um problema. E o sábado aqui é uma ordenança de Deus, que Deus deu os 10 mandamentos para Moisés. O povo hebreu tem 613 leis, e foi entregue uma delas, e 10 dessas leis, as leis que chamamos de lei moral. Existem 3 leis que regem o povo de Israel, que é a lei moral, a lei civil e a lei cerimonial. O que nós entendemos, porque o Novo Testamento traz para nós, para a gente continuar a prática, é das leis morais, mas não como mérito. Eu não faço as leis morais para poder ser salvo, não. Porque eu sou salvo, eu guardo as leis morais como agradecimento. Esse é o ponto aqui. Então, vamos entender aqui. Então, a verdade é que foram entregues as leis, o povo sempre seguiu as leis, mas houve um probleminha, foi quando o templo foi destruído. Quando o templo foi destruído, aí houve um problema, porque o povo ele teve que se separar, e ao se separar, eles não tinham tempo para ir ouvir a palavra, não tinham tempo para poder fazer as suas adorações, onde eles estavam escravos, eles tinham que se virar. Então, uma das soluções encontradas foi os copistas, que lá no Novo Testamento você vai ver como saduceus. Então lá os copistas, eles copiavam a Bíblia e entregavam, né, para cada grupo de pessoas, e assim todo mundo lia a palavra de Deus. E uma vez que ele copiava tanta Bíblia, ele gravava na cabeça. Então ele era um mestre, né, uma pessoa que tinha muita ciência e entendimento das leis. O primeiro copista mostrado na Bíblia é Esdras. Esdras é o primeiro copista, que, como eu falei, lá no Novo Testamento vai ser conhecido como saduceu. E assim que se reconstrói o segundo templo, vai entrar um novo tipo de pessoa, um grupo de pessoas ali que até então nunca foi falado no Velho Testamento. Você vai ouvir falar deles no Novo Testamento, que são os fariseus. Os fariseus são aquelas pessoas a qual ele se revoltava, né, que tem até no período interbíblico, a Guerra dos Macabeus, né, que é interessante, que está mais nos livros apócrifos, né, se você quiser ler como fonte histórica, é muito bom você ter esse entendimento. Então, naquela época lá surgiu os fariseus, que era um partido político e também entendia muito da Bíblia, né, porque na verdade muitos saduceus eram fariseus, assim como muitos fariseus eram saduceus, mas não necessariamente isso. Só que tendo esse símbolo aí de grupos misturados, o que aconteceu? Eles também passaram a ter muito entendimento da palavra de Deus. E aí eles trouxeram um problema. O problema é porque a Bíblia, no livro de Deuteronômios,
Assim como no livro de Êxodo fala que você não deve trabalhar no dia de sábado. No sábado você tem que repousar e descansar. Mas eles começaram a fazer perguntas que a Bíblia não faz. E aí trouxe o problema, que é, mas o que é trabalhar? Ué, mas se eu cozinhar, por exemplo, não é um trabalho? Se eu fazer uma caminhada, não é um trabalho? Se eu pegar algum peso, não é um tipo de trabalho? Então eles começaram a colocar parâmetros, ou seja, assim, caminhar, se você caminhar 1.000 milhas, né, não tem problema nenhum. Mas se você caminhar um passo a mais, já é pecado. E aí eles começaram a colocar parâmetros, sabe? Dizer, você pode cozinhar até tal hora, você pode fazer isso até tal hora. Nada do que a Bíblia traz. Que muitos, lamentavelmente, cristãos fazem a mesma coisa hoje. O texto está lá, de uma forma geral, porque a Bíblia era parte do princípio que a gente é inteligente, né? Mas eles pegam aquilo ali e começam a inventar um bocado de doutrina. Então, eram 613 leis que Moisés deu. Agora, elas se triplicaram, quadriplicaram, porque para cada lei eles tinham outras regras de leis. E como eles entendiam muito da Bíblia, o povo aceitou isso como verdade, sendo que não é. Sendo que não é. E é a mesma coisa que eu digo para você que está numa igreja onde o pastor começa a inventar coisa. Começa a falar coisa, porque hoje em dia não é a Bíblia que tem autoridade. Quem tem mais autoridade é o pastor. E o pastor fala, é Bíblia para eles, né? E a palavra de Deus deixa bem claro que a inspiração, a revelação é nas escrituras. O pastor, o padre, seja lá quem for, ele tem que, dentro das escrituras, trazer um entendimento. Agora, tem pessoas que nem questionam isso, não quer nem saber, ela quer ouvir o que o pastor fala. Se o pastor falou que isso é pecado, pronto, é pecado. Cabelo, tanta coisa que você ouve aí que não tem base bíblica. Não há base bíblica para isso. Mas as pessoas começam a inventar, começam a falar, porque aproveitam o desconhecimento e vão impondo isso aí. E esse foi o problema aqui. Os fariseus começaram a falar coisas, a expor coisas que eram muito complicadas. Porque a lei, eles esmiuçavam a lei como se Moisés tivesse dado dessa forma, sendo que Moisés não deu dessa forma. Então, esse foi o problema aqui. Então, eles começaram quando Jesus veio, por exemplo, né? Você fala, Jesus veio, ele é o Messias, ótimo, mas se Jesus é o Messias, então ele tem que passar pelos meus parâmetros, que eu sou fariseu. Eu conheço a lei, eu conheço a Bíblia, eu conheço tudo. Então ele tem que andar de acordo com a lei. Se ele não andar de acordo com a lei, então logo ele é um falso profeta. E aqui foi o problema de Jesus, porque ele fez muitas coisas, a qual na visão deles era inaceitável. Eu vou ler um texto aqui que explica bem esse negócio do sábado pra gente aqui, que é Marcos, capítulo 2. Que ele fala assim, ora, aconteceu que atravessar Jesus um dia de sábado as searas e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. No livro de Lucas, ele vai dizer que eles colhiam com a mão. É importante essa informação. Tanto no livro de Lucas quanto no livro de Mateus vai falar sobre isso. E uma coisa que você tem que entender é que todas as histórias da Bíblia, elas foram selecionadas. Aconteceu muita coisa, mas os apóstolos escolheram situações para poder trazer ensinos para a gente. E aqui um deles é desse sábado. E ele fala, advertiram-lhe os fariseus, vê porque faz o que não é lícito no sábado, porque no sábado disse que você não poderia trabalhar, você só tem que descansar. Está no livro de Deuteronômio, fala que você não poderia usar foice. É por isso que Lucas deixa claro que eles estavam usando a mão, porque você não pode usar foice de fato, né? É um trabalho, você estaria lá trabalhando, né? Para poder arrecadar. Mas o Lucas deixa claro que eles usaram a mão, então eles passaram, eles viram, pegaram um pouquinho com a mão e comeram. E aí ele diz, mas ele lhe respondeu. Então Jesus ele vai se justificar e vai dar duas conclusões. Primeira justificativa. Nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome? Ou seja, ele está arrematando aqui. O motivo dos discípulos pegarem com a mão e comerem era fome. O mesmo que aconteceu com Davi. E aí você vai entender. Ele diz assim,
que teve fome, eles e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus no templo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, aos quais não é lícito comer, senão as do sacerdote. Então, Jesus ele fala assim, você nunca leu? Nunca leu na Bíblia, não? Que Davi, quando teve com fome, que Davi estava fugindo de Saul, e eles estavam morrendo de fome. Eles entram lá no templo, e o sacerdote já fica com medo, né, preocupado. O que vocês estão fazendo aqui? Né? Porque Davi era um homem sanguinário, né? Ele era um homem em serviço do rei e fazia serviços sanguinários. Quer matar, né? Então, ficou logo preocupado e falou, não, nós viemos aqui em segredo e nós estamos fazendo aqui uma missão do rei, mas só que nós estamos morrendo de fome. Vocês têm uma coisa para comer? Ele falou assim, o que tem aqui são só os pães da preposição. O pão da preposição era uma receita de pão que não tinha fermento, que era colocado para representar as 12 tribos de Israel e todo dia era trocado esses pães. No final do dia, no final da semana, o sacerdote poderia comer aquele pão. Era lícito, mas só eles poderiam comer, segundo o que está escrito na lei. Só que o sacerdote, vendo a necessidade deles, falou assim, não, mas vocês podem comer. E isso aqui nos ensina uma coisa, porque era uma lei cerimonial. Lembra que tinha leis cerimoniais, leis civis e leis morais. Então, aqui é uma lei cerimonial. E a lei cerimonial, ela se curva à necessidade do homem. É o que Jesus está mostrando aqui. Então, havia uma necessidade e a lei moral não estava acima das pessoas. Ela está abaixo. A lei cerimonial, ela está para servir, ela não está para ser servida. Então, uma vez que eles tinham fome, eles deu os pães e Deus não castigou eles aqui por causa disso. E aqui é interessante porque que Jesus está fazendo, ele está trazendo, porque os 10 mandamentos, eles são extremamente morais, mas tem um mandamento, que é justamente o sábado, que ele tem um aspecto mais cerimonialista, ele tem um aspecto mais de uma tipificação, que é o que Jesus vai falar aqui. Então, é uma tipificação. Então, uma vez que ele tem esse caráter, ele não está acima do homem, ele está abaixo, que é o que Jesus vai defender na sua conclusão. E aí ele diz assim, como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele. E acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então, ele está dizendo aqui que o sábado, ele foi feito, o homem foi feito e logo depois foi feito o sábado, para que o homem pudesse descansar. Então o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Ou então Deus poderia ter feito assim, Deus teria feito o sábado e depois feito o homem, falou, agora você descansa, porque o sábado é um dia consagrado, é um dia santificado. Não, na verdade o sábado foi feito para o homem. Então o que Jesus está deixando claro aqui é que essas novas interpretações do sábado, que como eu falei, os fariseus estavam fazendo várias leis, elas não cabem aqui. A verdade é que o sábado ele foi feito para o homem descansar. Não o homem foi feito para abaixo do sábado. O sábado foi feito para o homem. E aí ele dá uma outra conclusão. Ele fala assim, não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então, ele sendo Senhor do sábado, ele determina as coisas. Ele pode dizer se pode ou não comer, já que ele é o Senhor do sábado. E a pergunta que você faz é se a gente guarda o sábado. Na verdade, a gente guarda no entendimento do Novo Testamento. Qual que é o entendimento do Novo Testamento? É justamente esse, que a necessidade ela está acima das leis cerimoniais. A lei cerimonial não está acima da necessidade. Então, você que trabalha, por exemplo, é claro que também teve até um irmão, talvez ele deve estar assistindo, ele deve se lembrar desse nosso embate que a gente teve, né? Falando sobre o sábado. Você disse para mim assim que foi o próprio Deus, é tão importante porque o próprio Deus trouxe a lei para Moisés. E aí eu disse para você o quê? Que esse mesmo Deus desce na terra e estabelece, dá uma nova visão, um novo olhar
para a questão do sábado, como ele fez aqui. Ele quebra aquele tanto de leis, né, de que os fariseus e saduceus acrescentou nas leis de Moisés e traz a verdadeira visão, que de fato o sábado ele é importante porque ele é um descanso, todo ser humano precisa de descanso. Você quer viver de trabalho, pode ter certeza que você está errado, você está pecando contra Deus, você tem que descansar. Nas leis brasileiras, por exemplo, a maioria das pessoas, boa parte delas, tem um dia de descanso. E a Bíblia fala que nesse dia você deveria dedicar a Deus. Mas, por exemplo, o cara que trabalha 12 por 36, o dia da folga dele é o dia do sábado dele, onde ele vai engrandecer e glorificar o nome de Deus. Então, eu não estou preso a um dia. Eu descanso, no dia do meu descanso eu tenho que dedicar e louvar a Deus, mas sabendo que as minhas necessidades, elas não estão acima disso, né? Elas não estão, a minha necessidade não tá abaixo das leis cerimoniais, então eu posso, se tiver que trabalhar, eu trabalho, então a gente pode trabalhar tranquilamente, e no dia do nosso descanso a gente adorar e engrandecer o nome do Senhor. Depois de Cristo, há relatos até extras bíblicos que os povos se reuniam no domingo para poder louvar e agradecer o nome de Deus. Então é por isso que hoje, né, a maioria das folgas é no domingo. E é onde as pessoas se dedicam para louvar e agradecer o nome do Senhor. Então, de uma certa forma, a gente guarda esse sábado, mas na ótica certa, onde o sábado, na verdade, é o dia do nosso descanso. O dia do nosso descanso a gente vai lá e louva e agradece o nome de Deus, sendo que o sábado não é maior do que as minhas necessidades. Se eu tiver que trabalhar no dia da minha folga, eu posso trabalhar, não tem problema, e na minha outra folga eu louvo e engrandeço o nome do Senhor. Então, essa é a visão correta que o Novo Testamento mostra. Então, e se você acha, por exemplo, não, mas tá na lei, você tem que guardar, então me mostra algum texto do Novo Testamento, porque o Novo Testamento ele vai repetir todas as leis morais, ele vai repetir. Você vê isso no livro de Romanos, no livro de 1 Coríntios, 2 Coríntios, você vê no livro de Gálatas, você vê em quase todo o Novo Testamento repetindo as leis morais, só não o sábado, porque o sábado tem essa nova visão que é o descanso a qual você recebe do teu trabalho e você dedica ao Senhor, engrandecendo o nome do Senhor. Agora, você que não tem costume de guardar o sábado, nesse sentido que eu estou falando, ou seja, na sua folga você não dedica a Deus, você está errado. Você deveria louvar e engrandecer o nome do Senhor, buscar a Deus, servir a Ele. Ah, mas no dia que eu estou de folga não tem culto. Faça da tua casa um culto. Mas não deixe de, no dia da sua folga, agradecer a Deus que tem te dado pão, que tem te alimentado, que tem abrido as portas para você trabalhar. É muito importante que você tenha essa visão correta, de que você necessita, no dia do teu descanso, engrandecer o nome do Senhor. E nós, os cristãos, fazemos isso, mas o nosso sábado a maioria dos sábados é no domingo, para as pessoas, né? Mas outros têm segunda, terça, quarta. O importante é que nesse dia você louve e engrandeça o nome do Senhor. Não há nada no Novo Testamento dizendo para a gente guardar um dia específico. Se tem, me prova, porque as pessoas começam a me mandar texto, ela manda um texto, por exemplo, de Hebreus, o livro de Hebreus, que ele está fazendo uma comparação. No livro de Gálatas, fala que tudo isso era uma sombra, que apontava para Cristo. Então a sombra, quando eu vejo uma sombra, ela está anunciando a vinda de alguém. Uma vez que essa pessoa chegou, eu não preciso mais da sombra, eu já estou vendo a pessoa. E é isso que o sábado, essas festas, tantas coisas do Velho Testamento, ela apontava para uma sombra. Uma vez que Jesus veio, se cumpriu. Então você vê que hoje há até uma bizarrice no meio evangélico, que muitas pessoas querem trazer aquilo que foi sombra como algo forte. Por exemplo, a oração boa é dos 318, a oração boa é aquela que é feita na fogueira santa de Israel, aquela que é feita lá em Israel, tem alguns pastores que usam traz o candelabro, traz a arca da aliança. Então são pessoas que querem trazer aquilo que já passou, para dizer que tem mais relevância. A oração boa, o óleo bom é o óleo que eu trago lá de Israel. No monte de Israel, lá que eu faço oração, vou queimar as orações, lá sim Deus vai responder. Como se essas coisas tocassem no coração de Deus e ele fosse mais solícito com você. E não é verdade. Tudo isso passou, é sombra. Nós já temos Cristo, nós já temos o Senhor do sábado, nós já temos o ressurreto. E é Ele que importa.
Não precisamos mais de sombra. Tudo aquilo que passou, passou. Agora nós estamos vivendo no tempo da graça, onde o Novo Testamento é que nos dá a diretriz daquilo que a gente deve ou não fazer. E no Novo Testamento não tem absolutamente nada falando que é pra gente guardar sábado. Se é tão importante o sábado como você afirma, é tão importante, então por que não tem nada no Novo Testamento dizendo? Aí você fala, não, mas tá lá, Jesus guardou o sábado. A Bíblia fala que Jesus ele veio cumprir a lei. Então é óbvio que ele tinha que guardar o sábado. Só que a Bíblia não acaba nos evangelhos. Ela continua nos escritos dos apóstolos. E os apóstolos em nenhum momento falam para você guardar sábado. Pelo contrário, eles apontam o sábado como uma sombra que passou, que apontava para Cristo. Amém? Espero ter respondido a tua pergunta aí, esclarecido a dúvida para alguns irmãos. Que Deus possa abençoar a todos. Fica na paz e na graça, se puder. Compartilhe o vídeo. Muitas pessoas precisam ouvir isso. E se inscreva no canal. Ajude o canal a crescer. Amém? Fica na paz e na graça. Até o próximo vídeo.